O sol despontava timidamente sobre o horizonte, espalhando tons dourados e rosados sobre as ondas tranquilas que quebravam suavemente na areia. A brisa marítima carregava consigo o cheiro salgado do oceano, misturado ao aroma dos cafés recém-preparados que vinham do quiosque próximo. Era cedo, mas a praia já mostrava sinais de vida. Alguns corredores matinais, crianças correndo atrás de bolas de praia e casais aproveitando a calmaria antes do movimento do dia. Ele caminhava sozinho, passos firmes sobre a areia, mantendo a postura impecável de quem estava acostumado a ter o controle sobre tudo, desde as pequenas decisões até os grandes negócios que moldavam sua fortuna. Lucas tinha 32 anos, alto, corpo atlético, cabelos castanhos escuros penteados para trás, e olhos que pareciam analisar o mundo como um tabuleiro de xadrez. Cada gesto, cada movimento, transmitia confiança e determinação. Para ele, cada segundo era a oportunidade de lucrar, de expandir, de crescer. O descanso era apenas uma pausa estratégica, nunca um prazer. Enquanto isso, ela corria pela beira-mar, rindo sozinha, sentindo o vento bagunçar seus cabelos loiros e soltos. Sofia, 29 anos, vestia um vestido leve que dançava com a brisa, sandálias discretas, olhos verdes iluminados pela luz do sol nascente. Ela tinha uma vida confortável, nascida em berço de estabilidade, mas sua alma buscava aventuras, experiências, momentos que a fizessem sentir que estava verdadeiramente viva. Para ela, o dinheiro era um detalhe, a felicidade, a liberdade e os pequenos prazeres eram o que realmente importavam. O choque aconteceu de forma quase cinematográfica. Lucas, imerso em pensamentos sobre contratos, reuniões e investimentos, não percebeu Sofia correndo ao longo da areia. Ela tropeçou, quase caindo sobre sua pasta de couro que ele segurava, cheia de papéis importantes e um tablet de última geração. "Cuidado!" exclamou ele, rapidamente segurando a bolsa antes que ela desabasse. Sofia riu nervosamente, corando levemente. "Nossa, mil desculpas. Não vi você vindo." Seus olhos se encontraram e algo inesperado aconteceu. Um instante de conexão, um choque silencioso de mundos diferentes. Ele, acostumado a controlar tudo. Ela, acostumada a viver sem limites. "Está tudo bem", disse Lucas, recolocando a pasta no braço. Mas não pôde deixar de notar a expressão de pura alegria dela, o contraste com sua seriedade habitual. "Você corre muito, ou apenas gosta de se jogar nos riscos?" Sofia sorriu, divertida. "Talvez um pouco de cada." "E você? Sempre tão sério?" perguntou, fitando-o de forma direta. Ele hesitou por um segundo, algo raro. "Digamos que tenho prioridades diferentes." Mas, olhou para o horizonte e depois de volta para ela. Há algo nessa sua leveza que chama atenção. O som das ondas parecia marcar o ritmo daquele encontro inesperado, enquanto ambos se davam conta de que aquele simples tropeço podia mudar tudo. Lucas, que raramente sentia distração, sentiu algo que não sabia nomear: curiosidade, fascínio, talvez até um primeiro lampejo de desejo. Sofia, por outro lado, sentiu a estranha sensação de que aquele homem, tão impenetrável e sério, poderia acrescentar algo inesperado à sua rotina, que até então era repleta de liberdade e pequenas aventuras. O dia avançava, mas nenhum deles queria se despedir. Lucas, com um gesto discreto, perguntou: "Quer tomar um café ali no quiosque?" apontando para o pequeno estabelecimento à beira-mar. Sofia riu, surpresa. "Por que não? Pode ser interessante conhecer melhor alguém tão focado." Enquanto se dirigiam ao quiosque, uma leve tensão e curiosidade pairavam no ar. Ambos vinham de mundos diferentes, com prioridades e sonhos divergentes, mas algo no outro despertava uma vontade de explorar. O primeiro contato, simples e casual, já carregava a promessa de mudanças. Lucas começava a perceber que a vida não se resumia a negócios, e Sofia sentia que talvez não estivesse tão preparada para resistir a alguém tão intenso e diferente dela. E ali, à beira-mar, entre o cheiro de café e o som das ondas, a história de Lucas e Sofia começava. Uma história onde amor, desejo, escolhas e conflitos de valores iriam se entrelaçar de forma inesperada, capaz de desafiar tudo que ambos conheciam sobre suas próprias vidas. O aroma do café recém-preparado preenchia o pequeno quiosque à beira-mar. Xícaras fumegantes eram servidas sobre a mesa de madeira clara, que rangia levemente sob o peso do momento inesperado que unia Lucas e Sofia. Ambos sentaram-se frente a frente, o barulho das ondas misturando-se com o tilintar de colheres e risadas ao redor. Lucas observava cada gesto dela.
Não era apenas curiosidade, era um interesse que ele raramente sentia, uma sensação de alerta que o fazia esquecer, por alguns instantes, dos contratos, reuniões e planilhas que dominavam sua vida. Cada movimento de Sofia, cada sorriso casual, parecia desafiar a rigidez do mundo dele. Então, começou Lucas, com a voz firme, porém incomum em sua suavidade. Você gosta mesmo de correr riscos? Sofia riu, encostando-se na cadeira de forma descontraída. Digamos que gosto de sentir que estou viva. Não quero que a vida passe sem que eu aproveite os pequenos prazeres. Por isso estou aqui, no meio do nada, tomando um café à beira-mar antes de qualquer compromisso. Lucas arqueou a sobrancelha. Interessante, eu raramente tenho tempo para momentos assim. Cada segundo é precioso. E você parece desperdiçá-los apenas vivendo. Vivendo não é desperdício, é investimento em felicidade. Retrucou Sofia, divertida, mas com um brilho de desafio nos olhos. Cada experiência conta. O silêncio caiu por alguns segundos, mas não um silêncio pesado. Era um momento carregado de tensão e curiosidade. Lucas nunca se sentirá tão intrigado por alguém que não estivesse envolvido nos jogos de poder, no mundo dos negócios e na busca incessante por mais lucro. Sofia, por outro lado, sentia uma mistura de fascínio e irritação. Aquele homem sério, tão controlado e rígido, a provocava de formas inesperadas. Você realmente não se preocupa com nada além do prazer do momento? Perguntou Lucas, tentando entender como alguém podia ser tão despreocupado. Eu me preocupo, sim, mas com o que importa de verdade. Dinheiro, contratos e riqueza não compram felicidade. Sofia respondeu firme, encarando-o diretamente. Lucas sentiu uma pontada de desafio. E eu sempre pensei que a riqueza e o controle eram tudo. Talvez você me mostre que estou errado, disse ele, com um meio sorriso que raramente surgia em público. Ela riu, mas seus olhos não perderam a atenção dele. Talvez eu realmente mostre, mas só se você estiver disposto a perceber o que é realmente importante. Enquanto tomavam café, uma brisa forte fez o cabelo de Sofia esvoaçar sobre seu rosto. Lucas a ajudou a ajeitá-lo, e por um instante, o toque deles pareceu prolongar o momento, carregando uma tensão sutil, mas inegável. Um contato tão simples, mas com uma intensidade que ambos sentiram profundamente. Você está acostumado a ter tudo sob controle, não é? Comentou Sofia, provocando-o levemente. Aposto que cada decisão da sua vida é planejada. Exatamente. Cada passo, cada investimento, cada pessoa, tudo calculado. Lucas respondeu, com seriedade, mas havia algo nos olhos dele que ele não esperava sentir. Uma admiração genuína por alguém tão livre e espontânea. Sofia sorriu, divertida com o fato de ter provocado uma faísca naquele homem tão rígido. Então talvez seja a hora de quebrar algumas regras, não acha? Lucas permaneceu em silêncio por alguns segundos, refletindo. Era perigoso, imprudente, mas algo naquela mulher o atraía de maneira que ele não conseguia explicar. Pela primeira vez, ele sentiu que poderia existir algo mais importante que dinheiro e poder, a possibilidade de sentir algo real, algo que o tirasse do eixo do controle absoluto. E assim, entre goles de café e risadas tímidas, aquele encontro à beira-mar começou a tecer os primeiros fios de uma história que uniria mundos distintos. Ela, vivendo a vida plenamente. Ele, habituado a dominar tudo. Mas ambos começavam a perceber que o outro poderia mudar tudo. Quando o café acabou, Lucas se levantou. Bem, foi uma manhã interessante. Talvez devêssemos fazer isso novamente. Sofia ergueu uma sobrancelha, sorrindo de canto. Interessante. Acho que você quis dizer, inesperado. Talvez. Ele respondeu, mantendo o sorriso firme, mas por dentro, sentia algo diferente, algo que ele não conseguia controlar. Eles se despediram à beira-mar, mas ambos sabiam que aquele encontro era apenas o início. O dia se estendia, mas algo no ar dizia que a vida deles nunca mais seria a mesma. Alguns dias se passaram desde o encontro à beira-mar. Sofia sentia uma mistura de expectativa e curiosidade, lembrando-se do homem sério, mas de olhar intenso, que havia cruzado seu caminho. Cada vez que pensava nele, um sorriso surgia involuntariamente. Lucas, por outro lado, estava intrigado. Não conseguia tirar aquela mulher da mente. Algo na sua espontaneidade e na forma como encarava a vida havia despertado nele uma sensação desconhecida, interesse genuíno, misturado com a vontade de desafiar sua própria rotina controlada.
O destino pareceu conspirar a favor deles. Uma pequena cafeteria no centro da cidade, distante do litoral, tornou-se o ponto de reencontro. Sofia entrou primeiro, sorrindo para o barista que a conhecia pelo nome, pedindo seu cappuccino habitual. Lucas chegou logo em seguida, traje impecável, passos firmes, mas com um olhar que traía uma leve ansiedade incomum. "Olá, Sofia", disse ele, aproximando-se da mesa dela com um sorriso discreto. "Não esperava encontrá-la aqui tão cedo." "Bom dia, Lucas", respondeu ela, sorrindo. "Acho que o universo gosta de brincar com a gente." Eles sentaram-se frente a frente, e o café fumegava sobre a mesa, trazendo um aroma que parecia acompanhar cada palavra e gesto. Lucas não pôde evitar notar o brilho nos olhos dela, a energia leve que contrastava com a seriedade que ele carregava como armadura. "Então, como tem aproveitado os últimos dias?" perguntou ele, mantendo o tom educado, mas curioso. "Tentando viver, sabe?" respondeu Sofia, rindo suavemente. "Indo a lugares novos, conhecendo pessoas, experimentando coisas que me façam sentir que estou realmente aproveitando a vida." "E você? Continuando imerso em negócios e números?" Lucas suspirou. "Sim, cada dia é uma sequência de decisões, reuniões, lucros e investimentos. Às vezes me pergunto se há algo mais do que isso." Ele fez uma pausa, encarando a fumaça do café subir. "Talvez você me mostre que existe." Sofia sorriu, um pouco surpresa com a sinceridade dele. "E se eu mostrar, você vai perceber que não precisa controlar tudo, que algumas coisas devem simplesmente ser sentidas." Ele encarou-a em silêncio por alguns segundos, uma sensação nova e inquietante tomando conta. Ele, acostumado a medir riscos, calcular cada movimento, sentiu que a vida, de repente, apresentava algo que ele não podia prever. "Talvez eu precise aprender isso", disse finalmente. "Mas, confesso que não sei se estou pronto para abrir mão de tanto controle." "Ah, Lucas", ela disse, inclinando-se levemente sobre a mesa, olhos brilhando, "a vida é imprevisível. Às vezes, o inesperado é exatamente o que nos faz sentir vivos." O silêncio caiu, mas era um silêncio confortável, carregado de tensão e possibilidade. Ambos estavam cientes de que o interesse que sentiam um pelo outro não era superficial. Havia química, havia fascínio, mas também diferenças profundas de estilo de vida e prioridades. De repente, o celular de Lucas vibrou. Era um e-mail urgente de um cliente importante, lembrando de uma reunião que ele não podia adiar. Ele suspirou, olhando para Sofia com pesar. "Eu preciso ir", disse, guardando o tablet. "Negócios não podem esperar." Sofia acenou com compreensão, mas não sem uma pontada de frustração. "Entendo. Mas eu espero que você não se esqueça de aproveitar esses pequenos momentos. Eles podem não voltar." Lucas ergueu uma sobrancelha, tocado pelas palavras dela. "Prometo tentar", disse, com um leve sorriso. Enquanto ele se afastava, Sofia permaneceu observando, sentindo que aquele homem sério, acostumado a controlar tudo, estava, sem perceber, começando a ser tocado por algo que jamais tinha experimentado: a liberdade de viver e sentir sem regras. E assim, o segundo encontro terminou, mas ambos sabiam que a história entre eles estava apenas começando. O desejo de se reencontrarem e explorarem aquilo que sentiam um pelo outro crescia, mas o conflito entre prioridades, responsabilidades e o estilo de vida oposto prometia testar cada passo de sua relação. Os dias seguintes foram um misto de expectativa e pequenos encontros casuais. Lucas não conseguia tirar Sofia da cabeça. Cada vez que revisava contratos, analisava planilhas ou participava de reuniões intermináveis, sua mente retornava à imagem dela sorrindo, a liberdade com que vivia a vida, a forma como seus olhos brilhavam mesmo diante de pequenas alegrias. Ele começou a perceber algo que jamais imaginou sentir: vontade de desacelerar, vontade de se permitir sentir algo fora do mundo de negócios. Sofia, por sua vez, sentia uma mistura de curiosidade e cautela. Lucas era fascinante, intenso, diferente de qualquer pessoa que ela já conhecera. Mas ele vinha de um mundo de rigor e ambição, onde cada passo era calculado e cada decisão tomada com cuidado extremo. Ela sabia que, para ele, abrir espaço para a espontaneidade e para o simples prazer poderia ser um desafio. O reencontro aconteceu em um evento beneficente à beira-mar, organizado por um grupo empresarial local.
Lucas compareceu a convite de parceiros, enquanto Sofia estava ali acompanhando amigos e aproveitando a atmosfera descontraída do evento. Quando os olhos deles se encontraram, houve um instante de reconhecimento silencioso, sorrisos tímidos, respirações ligeiramente aceleradas. "Você veio", disse Sofia, aproximando-se. "Não esperava encontrar você aqui tão cedo. E eu não esperava te ver", respondeu Lucas, mantendo a postura firme, mas com um leve sorriso. "Parece que o destino gosta de nos colocar frente a frente." O evento seguia ao fundo, com música suave e convidados circulando, mas para Lucas e Sofia, parecia que o mundo inteiro havia se estreitado àquele pequeno espaço. Conversaram, riram, e por um momento, o ambiente formal do evento desapareceu, substituído por algo mais íntimo, mais próximo da sensação que ambos já haviam começado a reconhecer. Mas, como em toda história de contrastes, os obstáculos não tardaram a aparecer. Lucas recebeu uma ligação urgente de um cliente importante, lembrando de uma reunião que não podia adiar. A seriedade e a pressão do mundo dos negócios irromperam no momento, lembrando de que, por mais que desejasse, não podia simplesmente se desligar de suas responsabilidades. Sofia observava, tentando não demonstrar a frustração que sentia. Ela compreendia a intensidade da vida dele, mas não podia deixar de sentir que, muitas vezes, ele priorizava trabalho sobre qualquer outra coisa, inclusive sobre ela. "Eu preciso ir", disse Lucas, tentando esconder a inquietação que sentia. "Mas prometo que voltaremos a nos encontrar em breve." "Espero que sim", respondeu Sofia, sorrindo de forma gentil, mas com uma ponta de desafio nos olhos. "Não quero que apenas me veja como um intervalo entre seus compromissos." Lucas hesitou. A frase dela soou como um lembrete de que o relacionamento que começava a surgir exigiria equilíbrio, cuidado e, acima de tudo, vontade de experimentar algo novo sem controle absoluto. Nos dias seguintes, ambos tentaram se aproximar. Pequenos encontros em cafeterias, caminhadas à beira-mar, conversas por mensagens longas. Cada momento parecia aproximá-los, mas também revelava diferenças que poderiam se tornar obstáculos maiores. Lucas estava sempre preocupado com o futuro, planejava cada passo da vida, enquanto Sofia vivia intensamente o presente, aproveitando cada instante sem pensar em ganhos ou perdas. Em uma tarde ensolarada, Lucas convidou Sofia para um passeio de barco. A ideia era simples: aproveitar o mar, o vento e a liberdade que ela tanto amava. Sofia aceitou com entusiasmo, mas ao embarcarem, ele recebeu uma ligação urgente. A tensão surgiu novamente: negócios, decisões, pressões externas. Sofia percebeu, mais uma vez, que para Lucas, sua vida não poderia se sobrepor às responsabilidades dele. "Eu entendo", disse ela, tentando não demonstrar desapontamento. "Mas espero que, um dia, você aprenda a ver que algumas coisas não podem ser planejadas." Lucas olhou para ela, sentiu a sinceridade e a força das palavras. Por um instante, desejou poder parar o tempo, se desligar do mundo e simplesmente estar ali, com ela, sem pensar em nada mais. Mas a vida real não permitia isso. O passeio terminou, mas uma sensação persistia. Apesar dos obstáculos, ambos sabiam que algo especial estava nascendo entre eles. Lucas, pela primeira vez, sentia que podia ser mais do que apenas o homem de negócios focado em riqueza. E Sofia começava a perceber que a intensidade e seriedade dele poderiam ser complementadas por sua própria alegria e espontaneidade. E assim, entre encontros, desencontros e pequenos conflitos, o romance dele se fortalecia, mostrando que, às vezes, a vida exige coragem para unir mundos tão diferentes. O vento soprava com força naquela manhã, carregando o cheiro do mar misturado à fumaça de cafés recém-preparados da orla. Lucas caminhava de forma tensa pela calçada, o telefone grudado à orelha. Do outro lado da linha, a voz firme de um investidor reclamava de prazos, contratos e metas não cumpridas. Era a rotina intensa que ele tentava equilibrar com a presença cada vez mais constante de Sofia em seus pensamentos. Sofia, por outro lado, caminhava despreocupada pela praia, sentindo a brisa nos cabelos e o sol aquecendo a pele. Cada passo era um lembrete de que ela valorizava a liberdade, a felicidade e os momentos que não podiam ser comprados. Mas naquele dia, uma preocupação surgiu. Lucas não havia retornado suas mensagens, e algo dentro dela dizia que algo maior do que simples reuniões estava prestes a interferir em sua conexão. Quando finalmente se encontraram em um café, a tensão era palpável. Lucas parecia preocupado, o olhar distante, os ombros tensos.
Sofia percebeu imediatamente que algo estava errado. O que houve? Perguntou, sentando-se à sua frente. É complicado. Começou Lucas, respirando fundo. Um problema sério surgiu na empresa. Um grande contrato está ameaçado, e se não resolvermos rapidamente, podemos perder milhões. Sofia tentou entender, mas sentiu uma pontada de frustração. Então isso significa que nossa manhã juntos é apenas um intervalo para você lidar com problemas maiores? Perguntou, tentando não demonstrar mágoa. Lucas hesitou. Não, eu queria que fosse diferente. Ele tocou levemente a mão dela, gesto raro vindo de alguém tão controlado. Mas meu mundo não para, Sofia. Ela suspirou, olhando para ele com uma mistura de compreensão e decepção. Eu sei que você tem responsabilidades, Lucas. Mas eu também tenho minha vida, e não quero ser apenas um detalhe no seu calendário. O silêncio caiu entre eles, carregado de tensão e emoção. Lucas percebeu que Sofia tinha razão. Por mais que estivesse acostumado a controlar cada aspecto de sua vida, havia algo que não podia planejar: a intensidade de sentimentos que surgia ao estar perto dela. Nos dias seguintes, o conflito se intensificou. Lucas tentava equilibrar reuniões, negócios e viagens de última hora com os momentos que passava com Sofia. Mas cada imprevisto, cada atraso e cada decisão difícil criava uma barreira invisível entre eles. Sofia, acostumada à liberdade, começava a questionar se conseguiria lidar com alguém cuja vida girava inteiramente em torno de trabalho e poder. Um evento social marcou o ápice do conflito. Lucas levou Sofia a um coquetel de luxo, onde investidores, clientes e figuras influentes estavam presentes. Ele esperava impressioná-la, mostrar que podia incluir ela em seu mundo de luxo e status. Mas Sofia se sentiu deslocada, observando os olhares de julgamento e comentários sussurrados sobre quem ela era e como se encaixava naquele universo. Lucas, disse, com voz firme, porém triste, eu aprecio que você queira me mostrar sua vida, mas sinto que, para estar aqui, preciso me tornar alguém que não sou. Ele a observou, a frustração misturada com a admiração. Sofia, eu só queria que você visse o que faço, talvez para entender o quanto eu luto, mas eu não quero que mude quem você é. Ela suspirou. Eu sei. Mas precisamos encontrar um equilíbrio. Ou seguiremos caminhos diferentes. A tensão entre eles era inegável. O que começou como atração e fascínio se transformava em um teste real. Conseguiria Lucas abrir mão de parte do controle e aceitar a espontaneidade de Sofia? E Sofia estaria disposta a se adaptar sem perder sua essência? O dia terminou com ambos em silêncio, refletindo sobre suas diferenças. O que era paixão agora enfrentava o desafio da realidade, onde o amor precisaria provar sua força diante de prioridades conflitantes, estilos de vida opostos e o peso das responsabilidades externas. E assim, o romance que começou à beira-mar mostrava seu primeiro grande obstáculo. Mas, como toda história de amor intensa, as barreiras poderiam ser superadas, desde que ambos estivessem dispostos a arriscar, e talvez aprender que amar também significa ceder e compreender. Nos dias que se seguiram ao evento social, Lucas decidiu que precisava mudar a abordagem. Ele não podia ignorar suas responsabilidades, mas também não podia perder Sofia. A atração entre eles era intensa demais, e ele sentia que, se não tentasse equilibrar seu mundo de negócios com a presença dela, perderia algo que nem o dinheiro poderia comprar: a chance de sentir algo verdadeiro. Com esse pensamento, ele planejou um fim de semana à beira-mar, longe de reuniões, telefonemas e contratos. O objetivo era simples: mostrar a Sofia que poderia se desligar, nem que fosse por algumas horas, e que estava disposto a investir tempo no relacionamento deles. Sofia recebeu o convite com surpresa, mas também com uma pontada de curiosidade. Você realmente acredita que pode parar tudo por algumas horas? Perguntou, sorrindo. Acredito que algumas coisas valem a pausa. Respondeu Lucas, sério, mas com um brilho de entusiasmo nos olhos. E você, quer vir? Ela assentiu, intrigada e animada. Por que não? Chegando à praia, a atmosfera era completamente diferente da correria habitual do mundo de Lucas. O som das ondas, o cheiro do sal e o vento suave criavam um ambiente perfeito para a aproximação. Eles caminharam juntos pela areia, conversaram sobre sonhos, lembranças e pequenas aventuras que cada um já havia vivido. Para Lucas, era um exercício novo: sentir sem controlar, deixar que o momento fluísse. Para Sofia,
Era a oportunidade de se conectar com alguém que, apesar de tão diferente, estava disposto a se abrir para ela. Mas, como em toda história intensa, o conflito não tardou a surgir. Enquanto Lucas tentava relaxar, seu celular vibrava com mensagens urgentes de clientes e parceiros. Ele resistiu a atender, mas a tensão começou a se instalar. Sofia percebeu a mudança em sua expressão, o olhar distante e preocupado. Lucas, disse ela, segurando sua mão, se isso vai te estressar, talvez devêssemos parar. Eu quero que esteja aqui comigo, não com metade do pensamento em outra coisa. Ele respirou fundo, apertando a mão dela. Você tem razão. Vou me desligar, ao menos por hoje. E, pela primeira vez em anos, Lucas guardou o celular no bolso, prometendo a si mesmo que aquele momento era apenas deles. O dia avançou, e a aproximação entre eles se intensificou. Risadas, conversas profundas e até brincadeiras na água criaram um vínculo mais forte, revelando lados que nenhum dos dois mostrava para o mundo. Lucas começou a perceber que a felicidade podia ser encontrada fora do escritório, que momentos simples tinham um valor que contratos jamais teriam. Mas nem tudo estava sob controle. Ao retornarem à cidade, uma notícia inesperada chegou para Lucas. Um antigo sócio, que guardava ressentimentos e inveja do sucesso dele, havia movido uma ação judicial envolvendo parte da empresa. A questão era delicada e ameaçava desestabilizar seus negócios, exigindo atenção imediata e decisões rápidas. Lucas olhou para Sofia, sentindo a tensão aumentar. Sofia, eu não posso ignorar isso. Disse com pesar. Mas prometo que não vai afetar nosso tempo juntos mais do que for absolutamente necessário. Sofia assentiu, compreendendo o lado dele, mas sentiu novamente a realidade bater. Amar alguém como Lucas significava lidar com conflitos externos constantes. Eu entendo, Lucas, mas espero que ainda possamos encontrar momentos só nossos. O novo obstáculo era claro: equilíbrio entre paixão e responsabilidade, amor e carreira. O desafio se tornava cada vez maior, e ambos precisariam decidir se estavam dispostos a lutar por aquilo que sentiam, mesmo diante das pressões externas e das diferenças de estilo de vida. Enquanto Lucas resolvia questões urgentes nos dias seguintes, ele não conseguia tirar Sofia da mente. Cada decisão que tomava, cada passo no mundo dos negócios, era lembrado do que estava em jogo, não apenas o lucro, mas a possibilidade de construir algo verdadeiro e humano ao lado dela. E assim, a história avançava. Encontros e desencontros, momentos de ternura misturados com desafios reais. O amor entre Lucas e Sofia crescia, mas as provas que teriam de enfrentar também aumentavam, testando cada passo da relação e mostrando que a paixão verdadeira exige coragem, paciência e, acima de tudo, disposição para ceder sem perder a essência. Os dias seguintes foram uma mistura de tensão e expectativa. Lucas dedicava horas intermináveis resolvendo problemas da empresa, contratos, reuniões e questões judiciais que surgiam como ondas imprevisíveis. A cada telefonema urgente, ele sentia o peso da responsabilidade e, ao mesmo tempo, a ausência de Sofia em sua vida, uma lacuna que não podia ignorar. Sofia, por outro lado, tentava lidar com a ansiedade causada pela distância emocional imposta pela rotina intensa dele. Ela apreciava cada momento que passavam juntos, mas sabia que, a cada encontro, a sombra de seus negócios e pressões pairava sobre eles. A liberdade e leveza que ela valorizava pareciam constantemente ameaçadas por um mundo de controle e obrigações. Numa tarde ensolarada, Lucas a convidou para almoçar em um restaurante à beira-mar, na tentativa de reconectar-se. Ela chegou com um sorriso, mas com cautela nos olhos, refletindo o conflito interno. Queria estar com ele, mas não queria se tornar apenas mais um detalhe em sua agenda. Lucas, começou Sofia, séria, precisamos conversar sobre nós. Não podemos continuar assim, vivendo entre encontros e desencontros, momentos roubados entre problemas que não conseguimos controlar. Lucas assentiu, sentindo o peso das palavras. Eu sei, e quero mudar isso. Ele respirou fundo, encarando o horizonte, o reflexo do sol nas ondas, lembrando de que a vida era mais do que números e contratos. Quero encontrar um equilíbrio, mas você precisa entender que algumas coisas estão fora do meu controle. E eu entendo, mas também preciso que você escolha estar comigo, de verdade, sem que outros fatores sempre vençam. Respondeu Sofia, firme, mostrando que seu amor não aceitava ser secundário. O clima entre eles era de tensão, mas também de entendimento. A conversa continuou por horas, alternando entre momentos de leveza e sinceridade profunda.
Lucas percebeu que Sofia não queria mudar quem ele era. Queria apenas que ele permitisse que os sentimentos fluíssem, que abrissem espaço para o amor sem pressões externas. Enquanto discutiam, uma notícia inesperada chegou. Um parceiro da empresa de Lucas planejava uma fusão que ameaçava alterar completamente o rumo do negócio. As decisões eram urgentes, mas Lucas estava determinado a não permitir que isso destruísse o vínculo que havia começado a construir com Sofia. Preciso lidar com isso, mas prometo que não deixarei que nos afaste de novo, disse ele, tocando levemente a mão dela. Sofia sorriu, sentindo uma mistura de esperança e apreensão. Eu confio em você, Lucas, mas precisamos que suas ações mostrem que posso contar com você. Nos dias seguintes, Lucas fez esforços conscientes para equilibrar vida pessoal e profissional. Ele estabeleceu limites mais claros para reuniões, reorganizou sua agenda e, sempre que possível, reservava momentos para Sofia. Sofia, por sua vez, começava a perceber mudanças sutis. Pequenos gestos de atenção, mensagens inesperadas durante o dia, convites para passeios sem compromissos. Cada ação dela reforçava que Lucas estava disposto a lutar por eles, mesmo com os desafios do mundo real pressionando constantemente. Mas o conflito externo ainda não estava totalmente resolvido. A fusão iminente, pressões de investidores e a necessidade de decisões rápidas mantinham Lucas em constante alerta, lembrando que o caminho do amor verdadeiro nem sempre é fácil, especialmente quando vidas tão diferentes se entrelaçam. Mesmo assim, um laço mais profundo começava a se formar. Eles aprendiam, pouco a pouco, que para amar alguém verdadeiramente, é preciso paciência, compreensão e a coragem de enfrentar juntos os desafios que surgem. E assim, entre encontros planejados, momentos roubados e decisões urgentes, Lucas e Sofia continuavam sua jornada, cientes de que o verdadeiro teste do amor ainda estava por vir. O sol despontava no horizonte, tingindo o céu de laranja e dourado, enquanto Lucas chegava ao escritório com o coração pesado. A fusão iminente que ameaçava sua empresa havia se tornado um pesadelo ainda maior. Um dos investidores principais condicionava sua decisão a mudanças drásticas que poderiam impactar seriamente a estabilidade do negócio. Cada movimento precisava ser calculado com precisão, cada escolha, potencialmente destrutiva. Sofia, sentada no café da esquina, aguardava o telefonema dele. Seu coração batia acelerado, não apenas pela preocupação com Lucas, mas pela incerteza sobre o futuro deles. O amor que florescia lentamente estava prestes a ser testado como nunca antes. Sofia, começou Lucas, a voz carregada de tensão, quando finalmente conseguiu contatá-la. A situação é crítica. Se eu seguir o plano da fusão, podemos salvar a empresa, mas isso significa mudanças radicais, inclusive no meu estilo de vida e na nossa relação. Sofia sentiu um frio na espinha. Então é isso? Você está me dizendo que preciso escolher entre você e a segurança da sua empresa? Não é isso. Ele tentou explicar, mas as palavras soaram insuficientes diante da magnitude da decisão. Eu quero ficar com você, mas também tenho responsabilidades que não posso ignorar. Sofia respirou fundo, sentindo a intensidade do momento. Lucas, eu te amo, mas se não podemos equilibrar nossas vidas, talvez seja a hora de repensar tudo. Eu não quero ser um detalhe da sua agenda, mas sim uma prioridade. O peso da escolha esmagava Lucas. Ele sabia que, se escolhesse o amor, poderia colocar em risco anos de trabalho e o futuro da empresa. Se escolhesse o negócio, poderia perder algo que nenhum sucesso financeiro poderia compensar. Nos dias seguintes, cada encontro se tornou um teste. Lucas tentava, com todas as suas forças, demonstrar que podia equilibrar trabalho e vida pessoal, enquanto Sofia observava atentamente, avaliando se as mudanças eram reais ou apenas temporárias. Finalmente, em uma tarde chuvosa, Lucas convidou Sofia para caminhar à beira-mar. O céu cinzento refletia a tensão que ambos sentiam. Ele segurou a mão dela, olhando profundamente nos olhos. Sofia, eu percebi que nada vale mais do que isso, disse, apontando para o laço que os unia, nem dinheiro, nem poder, nem a aprovação de investidores. Eu escolho você. Sofia sentiu uma onda de alívio e emoção. Lucas, eu te amo. Mas precisamos ser realistas. Ainda haverá desafios, pressões e obstáculos. E enfrentaremos juntos, respondeu ele com convicção. Porque, no fim, se estivermos lado a lado, nada poderá nos derrubar. A chuva começou a cair mais forte, mas ambos permaneciam juntos, sentindo que, apesar dos desafios, tinham feito a escolha certa.
O amor havia se tornado prioridade, e a confiança que se construía entre eles era mais forte do que qualquer obstáculo externo. Nos dias que se seguiram, a fusão foi concluída de forma que Lucas pudesse manter o controle e, ao mesmo tempo, dedicar tempo à relação. Pequenos ajustes, planejamento cuidadoso e uma comunicação sincera permitiram que ele equilibrasse trabalho e vida pessoal. Sofia, por sua vez, encontrou maneiras de apoiar Lucas sem abrir mão de sua própria liberdade, aprendendo a ser paciente e confiante. O grande teste havia chegado ao fim, mostrando que o amor, quando verdadeiro, exige coragem, compromisso e disposição para lutar, mesmo diante das escolhas mais difíceis. E assim, entre desafios, sacrifícios e aprendizados, Lucas e Sofia começaram a escrever uma nova fase de suas vidas. Juntos, conscientes de que a felicidade não está apenas na realização pessoal, mas na soma de escolhas compartilhadas e momentos vividos lado a lado. Com o grande obstáculo superado, Lucas e Sofia começaram a viver momentos de verdadeiro equilíbrio. A rotina ainda existia, reuniões, compromissos e responsabilidades para ele, encontros, compromissos sociais e projetos pessoais para ela, mas agora havia espaço para o que mais importava, o amor que crescia entre eles. Naquela manhã ensolarada, Sofia preparou um café em sua pequena varanda, observando o mar. Lucas chegou trazendo uma pequena caixa com flores e um sorriso tímido, que carregava mais emoção do que qualquer gesto grandioso de negócios já havia demonstrado. "Para você", disse ele, entregando as flores. "Porque, mesmo em meio ao caos, você consegue fazer meus dias mais leves." Sofia sorriu, sentindo o coração bater mais rápido. "Obrigada, Lucas. Você está conseguindo equilibrar tudo, e isso significa muito para mim." Eles passaram a semana explorando pequenas aventuras juntos, passeios de barco, caminhadas ao entardecer, visitas a feiras locais e cafés escondidos na cidade. Cada momento parecia reforçar o vínculo deles, mostrando que, mesmo com mundos diferentes, era possível se conectar de forma intensa e verdadeira. Um dia, Lucas a surpreendeu com um piquenique na praia. Ele havia planejado tudo com cuidado: uma manta, comida simples, vinho e o som distante das ondas. Sofia, encantada, percebeu que aquele gesto simples carregava mais significado do que qualquer jantar sofisticado ou presente luxuoso. "Você se importa tanto com detalhes", comentou ela, sorrindo. "E isso me faz sentir especial." "Porque você é especial", respondeu ele, olhando nos olhos dela. "E eu aprendi que felicidade não se mede em contratos ou lucros, mas em momentos assim." Entre risos e conversas, os dois descobriram nuances um do outro. O senso de humor de Lucas, escondido sob a postura séria, a sensibilidade de Sofia, que equilibrava leveza e profundidade. Cada detalhe revelava que o amor não era apenas atração ou química, mas também compreensão, respeito e admiração. As pequenas celebrações se tornaram rotina, aniversários de amigos, conquistas pessoais e até vitórias em negociações profissionais. Cada triunfo era comemorado juntos, reforçando a sensação de parceria e cumplicidade. Um dos momentos mais marcantes ocorreu quando Lucas conseguiu resolver a fusão de maneira que garantisse a estabilidade da empresa e, ao mesmo tempo, preservasse seu tempo com Sofia. Ao compartilhar a notícia com ela, o sorriso dela iluminou seu dia de forma que nenhum acordo financeiro jamais poderia. "Conseguimos", disse ela, abraçando-o, "não apenas pela empresa, mas por nós." "Exatamente", respondeu Lucas, segurando a mão dela. "Porque agora, mais do que nunca, sei que posso enfrentar qualquer desafio, contanto que você esteja ao meu lado." O romance amadurecia, e com ele, a confiança. Ambos aprenderam que amar não significava abrir mão de si mesmos, mas sim encontrar um ponto de equilíbrio entre os desejos individuais e o que era construído juntos. Cada gesto, cada palavra e cada momento compartilhado fortalecia a relação, tornando-a resiliente e verdadeira. A história continuava, agora mais leve, mostrando que a paixão e o compromisso podem coexistir. O amor entre Lucas e Sofia não era mais apenas desejo ou fascínio inicial, mas uma construção diária, marcada por compreensão, sacrifícios conscientes e celebrações que reforçavam um vínculo que se tornava cada vez mais sólido. Enquanto caminhavam à beira-mar ao entardecer, mãos entrelaçadas e olhares cúmplices, ambos sabiam que ainda haveria desafios. Mas também sabiam que, juntos, poderiam enfrentar qualquer tempestade, porque haviam aprendido que o verdadeiro amor se constrói nos detalhes, nas escolhas e na coragem de se entregar, mesmo diante do inesperado. O
clima entre Lucas e Sofia estava mais leve, mas nem tudo era calmaria. Pequenos sinais começaram a testar a relação que, até então, parecia resiliente. Durante uma reunião de negócios, Lucas recebeu uma proposta de uma cliente internacional que exigia uma viagem repentina de 3 dias. Ele explicou a situação para Sofia, mas percebeu, no olhar dela, um misto de compreensão e leve frustração. Eu sei que isso é importante, disse Sofia, tentando sorrir, mas sinto que cada vez que você se ausenta, ficamos mais distantes. Lucas segurou a mão dela, compreendendo a preocupação. Eu também sinto isso, confessou. Mas estou tentando balancear tudo. Não quero que você sinta que estou priorizando outra coisa sobre nós. Durante a viagem, Lucas percebeu que, apesar dos esforços para manter contato por mensagens e chamadas, a ausência física começava a criar um pequeno abismo. Sofia, em casa, lidava com a ansiedade e o medo de se tornar secundária na vida dele. Ao retornar, Lucas a surpreendeu com um jantar simples em seu apartamento, tentando reconectar-se. Queria que esta noite fosse só nossa, disse ele, olhando nos olhos dela. Sofia sorriu, mas a tensão ainda era palpável. Lucas, eu te amo, mas precisamos ser sinceros sobre nossos sentimentos. Não quero guardar ressentimentos. E eu também não, respondeu ele. Quero que confie em mim. Mesmo quando estou longe, você é minha prioridade. Nos dias seguintes, ambos aprenderam a importância da comunicação clara. Pequenos desentendimentos surgiam, mas eram resolvidos com honestidade e paciência. Lucas começou a incluir Sofia em decisões menores do trabalho, permitindo que ela se sentisse parte de seu mundo sem sobrecarregá-la. Sofia, por sua vez, aprendeu a confiar mais, percebendo que, mesmo ausente fisicamente, Lucas estava presente emocionalmente. Um evento social marcou a superação desse pequeno conflito, uma festa à beira-mar organizada por amigos em comum. Lucas chegou com Sofia, ambos sorrindo, seguros da força que haviam construído. Conversaram, riram e aproveitaram cada instante, mostrando que o amor podia resistir às pequenas tempestades quando havia comprometimento genuíno. O conflito menor funcionou como um teste de confiança. Ambos perceberam que relações sólidas exigem diálogo constante, paciência e disposição para compreender os limites do outro. Cada obstáculo superado reforçava o vínculo e preparava o terreno para os desafios maiores que ainda poderiam surgir. Enquanto a noite avançava, eles caminharam juntos pela areia, mãos entrelaçadas, sentindo que, apesar de todas as dificuldades, estavam crescendo juntos. O romance não era mais apenas paixão, era cumplicidade, respeito e o compromisso de enfrentar juntos cada desafio. E assim, o casal avançava, ciente de que a vida ainda apresentaria surpresas, mas confiante de que, se mantivessem a honestidade e o diálogo, poderiam superar qualquer teste. Pequenos conflitos não eram ameaças, mas oportunidades de fortalecer o amor que haviam escolhido viver intensamente. O clima de tranquilidade que Lucas e Sofia haviam construído começou a ser abalado por uma reviravolta inesperada. Uma antiga parceira de negócios de Lucas, conhecida por seu temperamento forte e ambição incontrolável, retornou à cidade. Ela pretendia firmar um acordo que poderia alterar completamente a dinâmica da empresa, exigindo decisões rápidas e impactando o tempo que Lucas poderia dedicar à vida pessoal. Sofia, ao descobrir a notícia, sentiu uma pontada de apreensão. Ela confiava em Lucas, mas sabia que a presença dessa mulher podia gerar tensões e conflitos. Seria um teste à maturidade do relacionamento deles. Seria capaz de lidar com pressões externas sem se perder? Lucas, disse ela, segurando sua mão, sei que você precisa lidar com isso, mas não quero que me distancie por causa de problemas que não podemos controlar. Sofia, eu também quero que isso não nos afete, respondeu Lucas, respirando fundo. Vou resolver tudo, mas quero que saiba que meu foco está em nós. Nos dias seguintes, enquanto Lucas navegava entre reuniões, propostas e negociações, Sofia tomou a iniciativa de apoiar de forma prática. Ela sugeriu ideias, participou de conversas estratégicas e ajudou a organizar detalhes que poderiam aliviar a pressão sobre ele. Essa colaboração inesperada não apenas aproximou o casal, mas também fortaleceu a confiança entre ambos. Uma noite, após uma reunião exaustiva, Lucas a encontrou no apartamento dele, visivelmente cansado. Sofia o aguardava com um jantar simples, luz de velas e música suave. O gesto tocou profundamente Lucas, lembrando de que, apesar dos desafios externos, o que importava era a conexão que haviam construído.
Você sempre encontra uma maneira de me surpreender, disse ele, abraçando-a. Porque você merece, respondeu Sofia, sorrindo, e porque acredito que juntos podemos enfrentar qualquer desafio. A aproximação deles se intensificou quando, durante uma reunião decisiva, Lucas conseguiu encontrar uma solução que agradou a antiga parceira de negócios e, ao mesmo tempo, preservou sua autonomia e o tempo dedicado a Sofia. A vitória foi silenciosa, mas significativa. Provava que era possível conciliar ambições profissionais com vida pessoal, amor e felicidade. Nos dias que se seguiram, eles passaram a explorar ainda mais momentos de lazer juntos. Pequenas viagens, caminhadas à beira-mar, tardes em cafés e conversas longas se tornaram rotina. Cada instante consolidava a certeza de que estavam construindo algo sólido, baseado em respeito, parceria e afeto genuíno. O relacionamento amadurecia, e com ele, a consciência de que a vida não seria isenta de desafios. Mas Lucas e Sofia perceberam que, enfrentando cada obstáculo lado a lado, poderiam fortalecer o vínculo e garantir que a paixão inicial se transformasse em amor duradouro. A reviravolta inesperada, que poderia ter se tornado uma ameaça, tornou-se um catalisador para a aproximação. Eles aprenderam que os desafios não precisavam separar, mas podiam unir ainda mais, desde que houvesse comprometimento e diálogo. Enquanto caminhavam à noite pela praia, mãos entrelaçadas e olhares cúmplices, ambos sabiam que haviam superado uma etapa crucial. A relação não era mais frágil, era resiliente, madura e pronta para enfrentar os próximos capítulos da vida, juntos, com coragem, amor e determinação. O ápice do romance chegou numa tarde de verão, quando Lucas e Sofia se viram diante de uma decisão que poderia definir não apenas o futuro da empresa, mas também o rumo do relacionamento deles. Uma proposta inesperada de fusão internacional exigia a presença de Lucas fora do país por semanas, justamente quando ambos haviam finalmente encontrado equilíbrio entre amor e rotina. Sofia, consciente da importância da decisão para a carreira de Lucas, sentia uma mistura de orgulho e preocupação. O amor que nutria era intenso, mas a possibilidade de afastamento prolongado despertava um temor natural. Conseguiria manter a conexão sem o contato diário? Lucas, disse ela, segurando firme a mão dele, eu confio em você, mas precisamos decidir como faremos isso. Não quero que nosso amor seja apenas lembrança em mensagens e chamadas. Ele respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade. Eu também não quero, Sofia. Mas essa é uma oportunidade única para a empresa. E, se conseguirmos superar isso, podemos ter ainda mais liberdade e estabilidade juntos. Decidiram então encarar o desafio com estratégia. Lucas viajaria, mas manteriam comunicação diária e momentos planejados, criando uma rotina que reforçasse a confiança e a cumplicidade. A maturidade emocional de ambos foi colocada à prova, e cada escolha refletia a força do vínculo que haviam construído. Durante a primeira semana de separação, cada mensagem, ligação e vídeo reforçava o amor deles. Sofia percebeu que Lucas estava presente emocionalmente, mesmo à distância, e Lucas entendia que a presença dela era fundamental para manter a sanidade emocional frente às pressões externas. Quando finalmente Lucas retornou, o reencontro foi marcado por emoção intensa. Eles se abraçaram na praia, sentindo que cada segundo separados havia fortalecido o amor e a confiança. As preocupações da viagem e dos negócios pareciam distantes, substituídas por uma sensação de completude e parceria. Você conseguiu lidar com tudo e ainda pensar em nós, disse Sofia, emocionada. Porque nós somos prioridade, respondeu Lucas, segurando o rosto dela com carinho. Aprendi que sucesso sem você não tem valor. A partir desse ponto, a relação entrou em uma fase de plenitude. Eles começaram a planejar juntos pequenos projetos, viagens e momentos de lazer, consolidando a parceria. O amor, que havia enfrentado testes de tempo, distância e conflitos, agora se manifestava em gestos de cuidado, atenção e cumplicidade diária. A história chegava a uma conclusão feliz, mostrando que o verdadeiro romance não é apenas atração ou química inicial, mas a capacidade de enfrentar desafios, ceder quando necessário e crescer lado a lado. Lucas e Sofia descobriram que amar é também aprender, apoiar e celebrar cada vitória, pequena ou grande, juntos. No desfecho, caminhando ao entardecer na praia, mãos entrelaçadas, sorrisos sinceros e olhares cúmplices, ambos sabiam que haviam construído algo duradouro, um amor que resistiu à pressão do mundo real, às diferenças pessoais e aos obstáculos externos,
provando que, quando existe dedicação mútua, a felicidade é possível. E, para encerrar com um toque especial para o público. Se você gostou dessa história, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para acompanhar mais romances emocionantes como este. Coração Cintilante.